Cuidado, muito cuidado. Você pode estar contribuindo para o aumento de complicações na sua cirurgia. Muito cuidado. Suas atitudes podem estar prejudicando o bom resultado da sua cirurgia. Afinal de contas, a cirurgia não depende de um único fator. A cirurgia depende do ato cirúrgico, a técnica cirúrgica, depende do seu organismo, resposta que nem todo mundo consegue controlar, claro, e depende dos cuidados que cada paciente tem em casa. Então, é muito importante saber disso. Eu sou o Dr. César Benavides, cirurgião plástico, tenho 25 anos de experiência e estarei aqui nessa live, mais uma vez batendo papo com vocês, esclarecendo sobre alguns pontos muito importantes. E o assunto de hoje será exatamente aquilo que você pode fazer para contribuir para que o êxito seja alcançado na sua cirurgia, para que a sua cirurgia seja uma cirurgia de sucesso. Eu estou com a musiquinha aqui de fundo, um jazz suave, eu vou diminuir para que a gente possa conversar de forma mais objetiva e agradável, ok? Boa noite a todos, boa noite que estão chegando, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. A cada dia eu recebo mensagens que a nossa live tem sido comentada. Na verdade, o objetivo aqui é estar transmitindo para vocês informações de valor, de muito valor, que vocês possam estar aplicando no seu pós-operatório, no seu pré-operatório e na sua vida. Porque os cuidados que a gente tem após a cirurgia se refletem ao longo da nossa vida, porque estão relacionados, claro, aos cuidados com a nossa saúde, tá? Então, iniciando aqui, bom, é muito importante que durante essa consulta prévia à cirurgia você seja verdadeiro. Tem que ser verdadeiro com o seu paciente, tem que ser sincero, tem que falar exatamente quais medicamentos você está tomando. Hoje, muitas pessoas tomam suplementos, vitaminas, minerais, ou fazem algum tipo de reposição hormonal, e dentro da cabecinha das pessoas nem sempre considera como um remédio, ok? Claro, suplementos são diferentes de remédio, especificamente para hipertensão, para diabetes, etc., para arritmias, mas é muito importante que, independente disso, você fale, verbalize com o seu cirurgião plástico o que é que você está tomando. Sabe por quê? Porque muitos desses medicamentos, às vezes fitoterápicos, interagem com anestésicos, com outros medicamentos utilizados durante a cirurgia e, com certeza, podem aumentar o risco de algumas intercorrências. Vou dar um exemplo para vocês. Alguns pacientes adoram ficar tomando chá verde ou utilizando na alimentação gengibre, né? São verdadeiros fervorosos por gengibre. Eu já tive uma paciente assim, e é difícil parar com o gengibre, que tem uma ação termogênica, etc. Mas, em associação com outros medicamentos, aumenta muito o sangramento. Um outro exemplo é o ômega 3. O ômega 3, que melhora a circulação, que é utilizado, inclusive, como uma substância que tem um poder anti-inflamatório, mas que, quando interage com alguns outros medicamentos, aumenta muito o sangramento, aquele sangramento da microcirculação durante a cirurgia, sabe? Exatamente. E aí nós temos também aqueles pacientes que, por si só, já têm um intestino um pouco mais preguiçoso, que tomam, eventualmente, alguns medicamentos e alguns fitoterápicos, que literalmente o fitoterápico é que lidera o seu ritmo intestinal. Eu não vou falar o nome comercial aqui, mas existem alguns fitoterápicos assim, que os pacientes utilizam, e quando simplesmente deixam de utilizar um dia ou dois, simplesmente o intestino para tudo. Isso é preocupante, porque estímulo intestinal tem que ser feito através de fibras, através de exercício físico, melhora a função intestinal, tá? Para aqueles que estão ensaiando aí o início de uma atividade física. Hidratação, estar bem hidratado. E durante aquela fase de pós-operatório, principalmente pós-operatório imediato, o intestino pode realmente ficar preguiçoso.
E quando o intestino não funciona, o paciente fica com aquela sensação de empachamento, e isso causa mais dor, mais irritabilidade, né? Não é nada bom. É importante ter essa atenção para a função intestinal. Mas uma coisa importante aqui, muito interessante, durante a sua consulta você tem que falar sobre eventuais doenças que você já tratou ou que está tratando. Isso é muito importante. Eu elenquei aqui, enumerei aqui alguns fatores importantes em que o desconhecimento do paciente pode fazer com que ele não fale ou não tome a conduta correta em relação à cirurgia plástica, e isso contribui para complicações. Por exemplo, alguns pacientes possuem doenças autoimunes, tipo lúpus, artrite reumatoide, e fazem uso, para eles, é normal o uso de um medicamento corticoide ou um imunobiológico, que a gente conhece atualmente. Esses medicamentos, eles diminuem a imunidade, eles comprometem a nossa reação diante de qualquer fenômeno infeccioso e, consequentemente, os riscos de infecção pós-operatória também aumentam. É muito importante que você converse com o seu cirurgião e fale para ele o que você está tomando, que doença de base você tem. Por exemplo, olha, doutor, eu tenho lúpus, eu tenho tomado medicamento, ou uma vez por mês eu vou ao hospital e eu tomo medicamento na veia. E o que é que eu devo fazer para a minha cirurgia ser realizada com riscos menores? É muito comum que o cirurgião peça um parecer do reumatologista ou de qualquer outro especialista que esteja acompanhando o paciente, para que dentro das possibilidades, dentro daquilo que o colega especialista libere, ele esteja realizando a cirurgia. Um outro exemplo muito frequente que ocorre são aqueles pacientes que têm marca-passo. O marca-passo é uma estrutura que possui uma atividade elétrica que é transmitida ao coração. E durante a cirurgia nós utilizamos alguns aparelhos que têm uma atividade elétrica que pode influenciar no marca-passo. Eu vou falar para vocês desde o bisturi elétrico, que é principal, até alguns outros aparelhos como as tecnologias que se usam atualmente. É muito importante que o cardiologista ou cirurgião torácico seja comunicado e que tudo isso entre em harmonia para que a cirurgia seja feita com segurança, ok? E medicamentos energéticos, é muito comum, principalmente os pacientes mais jovens, vai para uma balada e toma um energético. O energético, ele por si só já aumenta o risco de arritmias cardíacas. Agora você imagina o paciente na véspera de uma cirurgia vai para uma festa, um bailinho, uma balada que seja e toma energéticos, e no dia seguinte vai realizar a cirurgia. As chances de ter arritmias, que podem ser arritmias de fácil resolução ou também arritmias que podem ter uma sua fatalidade, é muito maior. É muito importante isso, viu, que eu estou falando, é muito sério. As pessoas acham que isso não vai ter influência nenhuma, porque eu sou jovem, etc., mas isso ocorre. É importante dar atenção para isso. Uma coisa interessante também é a respeito do treino. Algumas pacientes ou pacientes homens também que têm o hábito de ir à academia, de realizar um treino, né? Ou não só academia, também tem as trilhas de bike, corridas, etc. Converse com seu cirurgião a respeito desse exercício na véspera da cirurgia, principalmente exercícios mais extenuantes. Eu falo isso porque eu já tive situações em que a paciente, o peso caiu em cima do pé e fraturou um dos ossos do pé. Eu já tive paciente que fazendo uma trilha de bike caiu, e é natural quando nós caímos de bicicleta, nos apoiamos com os membros superiores. Ela teve uma fratura do rádio, que é um osso que fica no membro superior. Tive que cancelar a cirurgia também. E outros fatores, como arranhões, que são portas de entrada para bactérias, ou contusões, que geram um processo inflamatório. Então, muito cuidado com os exercícios no período que antecede a cirurgia. Eles podem fazer com que a cirurgia simplesmente tenha que ser adiada, ok?
Outra coisa importante, eu diria que é um dos fatores mais importantes que devem ser considerados aí no período que circunda a cirurgia. São esses fatores que podem, com certeza podem não, aumentam o risco de infecção. É quase uma urgência de quando está se aproximando a cirurgia, principalmente pacientes, né, as mulheres, correrem para manicure e pedicure, para fazer unha, né, das mãos, dos pés, ou realizar depilação. Nem sempre é necessário depilar para a cirurgia, tá? Porque a depilação ela pode estimular, irritar a flora bacteriana da região inguinal, da região pubiana, e isso aumenta ainda mais o risco de infecção. Retirada de cutículas dos pés, das mãos, são considerados fatores de risco, porque qualquer machucadinho pode ser considerado como uma porta de entrada para bactérias, ok? E principalmente cirurgias que envolvem implantes, como implantes mamários, implantes de glúteos, a única coisa que a gente não quer é que ocorra infecção, porque se ocorrer infecção na região onde a prótese está, simplesmente, cientificamente, eticamente, essas próteses têm que ser removidas para que a infecção seja interrompida. Senão, isso se perpetua a ponto de aumentar o risco de vida das pacientes, ok? Isso é muito importante. Quando a cirurgia está se aproximando, quando a data da cirurgia está se aproximando, você tem que se cuidar muito bem, você tem que se preservar. É muito comum ocorrerem eventos sociais, festas, ou alguém chama para algum show. É muito importante que você evite aglomerações. As aglomerações expõem você a infecções, sejam elas bacterianas e principalmente virais. E durante esse período do ano em que as temperaturas começam a cair, a gente fica muito preocupado em relação a isso, porque uma infecção da orofaringe, uma gripe, um resfriado, uma pneumonia, pode simplesmente fazer com que a gente tenha que suspender a cirurgia. Seja bem-vindo, Dr. Bruno Passos. Dr. Bruno Passos, cirurgião plástico espetacular aqui de Campo Grande. Né? Trabalhamos em parceria durante algum tempo, compartilhamos de muitos pontos de vista. É um prazer tê-lo aqui na nossa live. Qualquer hora a gente vai combinar de conversar aqui, de trocar algumas ideias e transmitir os nossos cuidados para os presentes. E aí eu falo mais uma vez da alimentação, o papel da alimentação na prevenção de complicações. Muita gente não se dá conta disso, mas principalmente açúcar, glicose, é aquela situação do diabético com glicose alta, está contraindicado a cirurgia, porque glicose alta está relacionado a uma lentidão das células de defesa, né? Toda vez que a glicose ultrapassa 140, os leucócitos, que são células de defesa, nós ficam preguiçosos e eles não chegam de forma eficaz até onde está ocorrendo a proliferação bacteriana. E aí a infecção ocorre. Como a gente vê, presencia no dia a dia de alguns pacientes diabéticos que sempre está de olho, né, naquela região ali dos pés, entre os dedos, para ver se surge alguma infecção que não foi percebida. E também as constantes infecções urinárias. Olha, diabetes é uma doença que realmente assola boa parte da população e está relacionada a complicações que vão desde o dedão do pé até o fio do cabelo da cabeça. É muito importante que a gente dê atenção a isso, porque dependendo da sua alimentação, dependendo dos hábitos de vida e dependendo da genética, ou seja, o conjunto disso, você pode ou não ir para uma situação desse tipo. E especificamente na cirurgia plástica, mas em qualquer cirurgia, quando ocorre a desregulação do nível de glicose no sangue, claro que automaticamente nós estamos mais sujeitos a fenômenos infecciosos, ok? Um outro ponto muito importante, eu tenho certeza que entre as pessoas ilustres que estão assistindo
a nossa live aqui, boa parte delas tem algum bichinho de estimação, algum pet. Isso é muito comum e realmente os pets, eles cada vez mais presentes no dia a dia, né, nos dão companhia, é uma forma de transmitir carinho, etc. Mas bichinhos de estimação são considerados fontes de bactérias, tá, pessoal? E o contato muito intenso com esses bichinhos, num pós-operatório principalmente, aumenta o risco da sua cirurgia infeccionar. Então, por mais que você esteja ali tranquilo, carinhosa, fazendo carícias no bichinho, que seja um gato, um cachorro, etc., saiba que você está contribuindo para aumentar o risco de infecções. E algumas infecções, simplesmente, infecção, não é só ficar vermelhinho, ter um pouquinho de febre, sair uma secreção. Não. Algumas bactérias simplesmente destroem a pele. E do ponto de vista estético, isso é terrível, porque dependendo do tipo de bactéria, dependendo do grau de imunidade que você tem, dependendo dos cuidados que você tem, imagina esse conjunto aí de ingredientes, uma alimentação ruim, um contato com um animal de estimação, a bactéria ali se proliferando, óbvio que o risco de perder o resultado é bem maior. Por isso que, como cirurgião plástico, eu busco sempre estar ali presente, observando cada passo da cicatrização, através das consultas, através das avaliações, inclusive a fisioterapeuta que vai diariamente à casa do paciente, ali ajudar no banho, fazer drenagem, fazer o curativo. Se ela observa alguma coisa diferente, já me manda uma fotografia ou fala, doutor César, eu acho que de repente seria importante avaliar o paciente antes do tempo previsto, porque tem alguma coisa aqui que está diferente. Essa sintonia nossa com a equipe é muito importante. Doutora Bruna Zanqueta está presente também, cirurgiã plástica, uma cirurgiã muito competente, faz parte da nossa equipe. Que bom estarmos aqui. Qualquer hora a gente vai bater um papo e conversar sobre alguns fatos interessantes que surgem na cirurgia, situações importantes que devem ser consideradas para uma boa resolução. Então aqui, açúcar em excesso aumenta o risco de infecção, diminui a velocidade de cicatrização, porque não são só os leucócitos lá que eu falei que defendem a gente contra a infecção que estão preguiçosos, não. As células que produzem colágeno também ficam lentas. Não à toa que a glicose alta está relacionada a uma lentidão na cicatrização, ok? É importante que durante esse período de preparo para a cirurgia, os pacientes tenham essa noção de que tem que falar para o cirurgião o que estão tomando, se estão tratando alguma coisa, alguma coceira. Alguns pacientes que no pré-operatório estão com algum corrimento, estão fazendo acompanhamento no ginecologista, mas como é da parte do ginecologista, acabam não comentando com a gente porque acham que não tem importância. Mas tem muita importância, gente, muita. Vocês têm que ter essa noção, isso é muito importante. Uma coisa muito importante também, aliás, eu diria que das mais importantes e que comumente não é comentado, inclusive até em alguns congressos eu cheguei a sugerir que isso seja repetido, a saúde dentária. A saúde dentária é muito importante de ser verificada antes da cirurgia. Uma cárie dentária é o acesso direto de uma bactéria para a nossa circulação, inclusive que pode ir até o coração. Exatamente. Existe uma doença que é a endocardite bacteriana, que um dos fatores de risco são cáries dentárias. Então, durante o preparo para a cirurgia, é importante fazer um check-up dentário. Não custa nada. E isso, muitas vezes, garante a segurança da cirurgia. Garante mesmo. Uma coisa aqui também que eu anotei, olha só, é muito comum que quando o paciente vai realizar a cirurgia, ele quer aproveitar aquele período que vai ficar de repouso, né? Que vai ter um atestado, etc. Não vai precisar comparecer ao trabalho. E ele fez a cirurgia, está tudo bem, não está sentindo nada. De repente, agenda para tirar umas pintas com o dermato,
ou então para fazer algum procedimento dentário, um implante que estava precisando, né, e não conseguiu. Isso é uma forma de aumentar o risco de complicações. Acredite, sim. Tudo o que você for fazer antes da cirurgia ou após a cirurgia, comunique ao seu cirurgião, tá? Muito importante isso, porque cada procedimento que você faz, mesmo que ele seja minimamente invasivo, está permitindo a entrada de bactérias, porque infelizmente nós lidamos com probabilidades. Eu fico muito preocupado quando vejo na internet muitos posts falando sobre entrega. Olha, eu vou fazer a sua cirurgia e eu vou te entregar esse resultado, ou é uma entrega de tal resolução cirúrgica, e o nosso corpo é extremamente dinâmico e depende de múltiplos fatores, não só simplesmente da cirurgia. Como eu falei no início da live, depende da reação do seu organismo, que você não consegue controlar totalmente, e dos cuidados que você tem em casa. Exatamente. Tá? Os cuidados que a gente tem em casa, que vão desde pequenos movimentos, como subir um lance de degraus, descer, se aproximar do fogão ou do forno, que são quentes. Esse calor, quando é transmitido ao seu corpo, pode aumentar ainda mais o inchaço, e até mesmo coisas assim básicas que eu repito durante as consultas, principalmente mulheres, a roupa íntima que tem elástico, a compressão do elástico sobre a pele na roupa íntima comprime, dificulta a circulação venosa e linfática. Isso um dia, 2 dias, quando a paciente é mais jovem, não se percebe, mas essa compressão diária e contínua dificulta esse retorno venoso, retorno linfático, isso vai aumentando o inchaço da região onde comprime para baixo, seja glúteos, coxas. Essa congestão tecidual se junta a alguns outros fatores, como maus hábitos alimentares, excesso de sal, excesso de açúcar, isso vai gerando celulites, vai comprimindo, deformando, dificultando a manutenção do contorno corporal, ou seja, em termos estéticos, de suavidade de silhueta, essa é a fórmula para que você não mantenha-se bem, ok? Então é importante essa atenção para a roupa íntima que você veste. E, bom, a alimentação saudável, como eu já falei, uma alimentação saudável que não tenha uma quantidade tão grande de açúcares e nem sódio é muito importante. O sedentarismo no pós-operatório tardio. Deixar de fazer exercício ou não fazer exercício no pós-operatório tardio simplesmente pode aumentar o risco de você ganhar peso e perder o resultado, principalmente numa lipoaspiração. Apesar de lipoaspiração ser uma cirurgia de contorno corporal, não é uma cirurgia de emagrecimento, mas o fato de você ter uma alimentação desregrada e não realizar exercícios, claro que contribuirá para que você ganhe gordura, ganhe peso às custas de gordura. É importante, inclusive até o motivo da cirurgia, essa virada de chave para que você valorize mais seu estilo de vida, alimentação, o seu sono, né? O manuseio do estresse e a realização de exercício físico. Tudo isso contribui para que o seu resultado seja cada vez melhor, ok? Dentre esses cuidados aqui que eu falei, existe um que é delicado porque não é fácil fazer com que o paciente interrompa, é o cigarro. O cigarro, quando eu interrogo ou pergunto ao paciente durante a consulta sobre tabagismo, eu tenho que ampliar o meu leque de possibilidades. Eu pergunto, você fuma? Você fuma charuto, cigarro, vape, cachimbo? Tá? Se expõe à fumaça de forma muito frequente? E aquele fumo que a pessoa mastiga, que chamam de naquear, você fica naqueando-se por fumo, porque existe uma absorção também pela mucosa oral. O efeito é muito parecido, a gente só não tem os vapores de carbono, mas o tabaco é absorvido pela mucosa da boca.
são fatores que aumentam o risco de necrose de pele, principalmente cirurgias onde há muita tração de pele, como a abdominoplastia, como o facelifting, como a mamoplastia. E quanto mais flácida, quanto maior a subida, maior o risco de ocorrer essa necrose. Em algumas situações a gente precisa de algumas terapias adjuvantes, como a câmara hiperbárica, alguns medicamentos específicos. Mas o ideal é que pelo menos um mês antes você interrompa de forma definitiva o uso do cigarro, ok? Caso contrário, você estará contribuindo para aumento do risco de complicações. Sim, estará contribuindo. E a coisa é tão involuntária, a coisa é tão automática, que alguns pacientes que pararam dias depois, naquele período de pós-operatório, estão em casa e de repente vem aquela vontade, eles acabam cedendo e fumam. E aí a cirurgia foi impecável, foi tudo ótimo, e de repente a gente está ali diante de uma complicação séria que vai exigir 30, 60 dias realizando curativo, todo dia, ou dia sim, dia não. É um sacrifício tremendo, mas é necessário para que cicatrize rápido. Mas tudo isso poderia ser evitado simplesmente pela interrupção do cigarro. Okay? E falo para vocês que mesmo interrompendo o cigarro, esses riscos podem persistir. Persistem mesmo. Então, lembre-se sempre de consultar o seu cirurgião antes de realizar a cirurgia. Fale com ele, converse com ele. Se precisar de 1, 2, 3 consultas antes da cirurgia, vocês não sabem o valor que existe essas consultas, que tem essas consultas. Eu sempre falo, olha, essa consulta considere como uma consulta de esclarecimentos, uma consulta para que eu entenda qual será o nosso objetivo. Porque é muito importante que a paciente não vá se consultar já naquela pressa de realizar a cirurgia. É importante que ela se sinta tranquila e segura antes do agendamento, ok? E, por fim, eu gostaria de falar aqui sobre algo que realmente é quase que decisivo numa cirurgia plástica. E a gente percebe, na maioria das situações, já durante a consulta. Se o paciente é um paciente positivo ou se tem um negativismo aflorado. Sim. Paciente que é pessimista, que tem um negativismo aflorado, ele fica pensando sempre na pior ocorrência após a cirurgia. Ele vai para a cirurgia já pensando que vai ter uma embolia, que vai ter uma infecção, que vai abrir os pontos, que vai sangrar. E é extremamente importante que você mantenha a positividade, o alto astral. É importante ir para a cirurgia pensando só em coisas boas. É importante que todos os seus amigos, parentes, todas as pessoas próximas, seu companheiro, sua companheira, estejam envolvidos e incentivem você a essa mudança para melhor. Porque o papel da cirurgia plástica, por mais que se fale que existe muita arte, claro que existe, mas não podemos esquecer que somos médicos e temos que considerar essa soma da medicina com a arte, a elegante arte de operar e o desfecho final, o resultado, que não é simplesmente aquilo que a gente vê na mesa cirúrgica, na sala de cirurgia, assim que termina a cirurgia, mas ao longo de 1 ano a 1 ano e meio, onde tudo que foi mexido vai desinchando devagarinho e as cicatrizes vão se consolidando. Então, para você que já fez ou que está programando realizar sua cirurgia plástica, mantenha o alto astral, a positividade. Sabe por quê? O bom humor e a positividade só atraem coisas boas. Eu gostaria de deixar aqui o meu abraço com todos vocês e falar que estaremos aqui na semana que vem conversando sobre mais um assunto super interessante dentro da cirurgia plástica. Foi muito bom tê-los comigo aqui durante esse tempo, ok? Até lá e um abraço.